Olá, seja bem-vindo ao Vozes da Terceira Terra. Hoje a parte B e última do episódio final de nossa trilogia de RPGs de horror, Horror Cósmico, Call of Cthulhu. Semana que vem nós traremos um tema um pouco mais light. Iremos falar de comédia. Hoje nós iremos direto ao ponto, começando de onde paramos na semana passada. Falaremos só sobre Cthulhu, só sobre jogos de horror cósmico, como fazer um horror cósmico, como manter uma história de horror cósmico e outras coisas legais também. Mas antes, recebemos uma carta, ou melhor, um comentário no blog do podcast, de Lipídios, que nos escreveu: até onde sei, Shumagorá é a criatura pseudópode com um olho no meio, certo? Bom, não bate com a descrição de Shub-Niggurath. Shub-Niggurath é vastamente descrita com feições referentes a bodes, cabras, caprinos em geral. Tudo isso mesclado a uma massa caótica de insanidade blá blá blá. Na verdade, Shumagorá é a chupação descarada de um outro mito de Cthulhu que se chama Siaega. Caçem no Google por imagens do mesmo e vão ver do que estou falando. Abraços, povo, e meus parabéns, os podcasts estão sensacionais, em especial esse do Cthulhu. Lipídios nos escreveu no podcast, vocês podem conferir o seu texto na postagem do Cthulhu lado A. Obrigado, Lipídios, pela dica, você tem toda a razão. Os Shub-Niggurath, num dos contos, é descrito como os 1000 bodes na floresta sombria, uma coisa assim, né? É verdade, só o nome se parece com Shumagorá. Muito boa a explicação do Lipídios aí. Continue escrevendo para nós quando cometermos erros e dermos caneladas. Agora de volta com a nossa programação regular. Nós estamos com uma autoridade aqui em Cthulhu, né, cara? Uma autoridade reconhecida nacionalmente. Mundialmente já, ele não? É só nacionalmente ainda? Nacionalmente, mas tem gente no mundo que já ouviu falar de mim. É verdade, vocês acham que a gente tá brincando? O Eli já foi citado. Num mestrado, num doutorado. Ele já foi citado. E já foi convidado para ser o subsacerdote da igreja de Dagon no Brasil. Não é piada, essa igreja existe desde o final da década de 60, uma religião pagã inspirada nos mitos de Cthulhu. Você foi citado numa tese de mestrado e numa tese de doutorado? Isso, é por causa... o link tá aí embaixo também, né, para quem quiser. Por causa do que eu... há 6 anos atrás eu criei uma lista de discussão no Yahoo. Foi a primeira sobre Lovecraft. Hoje em dia é a maior Brasil, né? do Brasil. E hoje em dia é uma das maiores do mundo sobre literatura fantástica. E no Brasil é com certeza a maior que tem sobre horror. Né? Obviamente, Lovecraft. É o culto Lovecraftiano. Eu sou moderador da lista ao lado do Denilson, que eu incluí como moderador há 2 anos, porque o cara merece, ele trabalha melhor do que eu nisso. Eu só fundei. E acabei ficando conhecido por causa disso. Pois é, olha só. Também escrevi resenhas para alguns sites, mas nada relevante. É a melhor companhia impossível. Talvez o próprio Cthulhu. Mas como seria fazer um horror cósmico? Como seria uma aventura? Como é que é o Call of Cthulhu? Como é que é esse sistema da Chaosium que é tão famoso? Em suma, é como qualquer outro sistema, você vai ter seus atributos, suas perícias e um valor para isso, e depois você vai jogar dados para ver se consegue ou não. Para quem nunca viu o livro, para quem não teve a felicidade de ter o livro em mãos, o sistema é muito parecido com o sistema da editora brasileira da Emon. Né, que publicou... aquele que teve o estudante da USP. Da PUC. Da PUC, que fez o cálculo de estatística. Sim, aquela tabela de resistência. Que tabela? Tem uma tabela de testes de resistência. Mas isso onde? No Trevas? No Trevas, no Arcanum, Invasão. Trevas é aquela revista que a Dragão Brasil saiu. Isso. Que eu gostei muito daquilo porque era uma versão resumida do Cthulhu, né? Quando eu Não. Só que assim, Trevas é super-herói, né? Então, assim, legal anjo é super-herói. Não, mas Trevas era mas da mitologia judaico-cristã, então, né? Então não Era era anjos e uma demônios. versão simplificada do sistema, então. Não, era Eu anjos sempre e achei demônios. que era uma versão simplificada do sistema. Não. Na verdade, eu nunca fiz super-herói. Eu sempre fiz, apesar de ter poderes sobrenaturais, eu sempre joguei ou mestrei com aquele sistema com pessoas normais. Sim, que deixa o sistema muito mais interessante. Mas todo o universo, tanto a Dragão Brasil quanto a própria editora Demon, parece que dá esse impulso para você fazer seres muito meio fodas. Demônios, meio Qual anjos. história é essa da tabela da PUC? Não entendi. No livro de Trevas, Arcano, Invasão, todos esses, tem uma tabela de resistência, de teste de resistência. Que foi um grupo de alunos da PUC que desenvolveram em 1992. Mentira. Né? Quando a primeira edição do Call of Cthulhu foi publicada em 81 pela Chaosium, tinha a mesma tabela. Porque as regras são praticamente as mesmas. Com exceção Porcentagem também? por porcentagem. E comparação de porcentagem, tem um cálculo esquisito lá. Por isso que tem a tabela para você não pensar.
né? Você só confere na tabela. É praticamente o mesmo sistema sem superpoderes. Esse é o sistema do Call of Cthulhu. Resumindo. Então quer dizer que o interessante é realmente você jogar com um manezinho. Sim, tanto é que é muito interessante a lista de perícias, que vai ter coisas como arte marcial, esquiva, mas também vai ter coisas como conhecimento em história, conhecimento de línguas, Astrofísica. conhecimento de astrofísica, Mitologias antigas. conhecimento de mitologias antigas, Arte, que é muito importante na história. arte, literatura, arqueologia, antropologia. Vem cá, uma coisa que eu não entendi. O Marcelo falou no começo que Aventuras de Cthulhu, você não vai atrás da aventura. A aventura vem até você. Não tem aventura, na verdade. Então, como é que isso funciona? Tipo, e aí, a galera quer mestrar Cthulhu, mas, por exemplo, eu sou um espectador aqui, eu nunca narrei Cthulhu. O que é uma aventura de Cthulhu? O que compõe? Você consegue destrinchar ela em módulos? Tipo, uma aventura de Cthulhu tem isso. Certo. Vai ter seu personagem existe dentro do contexto social dele, biológico, fisiológico, Você vai sempre criar um carinha nada a ver. Desde os anos 20 até no futuro cyberpunk, né? Que existe tem o Cthulhu Punk. O ou cenário Cthulhu básico, Tech. tem o Cthulhu Tech. O Cthulhu Tech é um sistema à parte. Eu Depois que eu descobri que tem o Steampunk. Eu ouvi falar eu ouvi falar do Cthulhu in Space. Tem esse suplemento mesmo? Tem. Na verdade, e tem um suplemento que chama Strange Eons, que é o Cthulhu ao longo das eras. Você pode jogar na era iboriana, na Idade Média, no espaço distante depois que a Terra foi destruída. Mas o cenário básico do sistema... O que eles mais favorecem é 1920. Apesar do livro dar informações para 1890 ou para os anos 2000, na última edição, o favorito deles é 1920. Tá na sexta edição já, né? Sexta edição. Que é quando se passa o enredo dos contos. Que é quando do se passa uma Lovecraft. parte dos contos do Lovecraft. O clima que essa época, né, é bem legal, né? Porque assim, as pessoas na época tinham muitos conhecimentos, mas também tinham muitas limitações. É pra entrar na Grande Depressão, né? Então dá coisas bem legais, por exemplo. Você sabe que alguém já estudou sobre sonhos, mas como é que você vai encontrar essa informação? Você não tem internet, né? Você não tem telefone, né? Celular. Então dá um clima bem legal, assim. O horror vai aumentando. Tá, mas isso que eu perguntei. Vamos destrinchar então uma aventura Certo. de Cthulhu. Como que começa uma aventura? Seu personagem existe dentro do contexto histórico-social dele. Algo vai fazer com que ele se envolva em algum dos eventos que estão ocorrendo em todo o mundo, todo o tempo, sobre os mitos de Cthulhu. Geralmente existem duas formas do personagem se envolver. Uma é que ele já é conhecido por ser um pesquisador, uma pessoa interessada no sobrenatural e no oculto. Eu sou um professor de faculdade que, nas minhas horas vagas, eu estudo mundos antigos. Isso, ou então você tem mestrado em voodoo. Pode ser um cientista. Ou um cientista. Ou só um ricaço, porque assim, geralmente... Ou um no livro ricaço básico, excêntrico. Outra forma de se envolver é quando indiretamente algo na sua história já faz com que você esteja envolvido. O que é muito comum nos contos do Lovecraft é que, por exemplo, seu tataravô era casado com uma bruxa de Salem. Ou seu tataravô era uma bruxa de Salem. Na verdade, isso é uma das características mais... uma das muitas características inerentes ao horror cósmico. Você está envolvido nele de alguma forma. Sem querer. Né? Sem querer, é sempre sem querer. Ou é um ancestral, ou é alguma coisa que você fez sem querer, alguma coisa que você descobre e fica com um objeto, né, sem saber que é maldito. Um curador de museu pode receber, de repente, uma estatueta de Cthulhu vindo da África do Sul. Uma tiara desenterrada da Islândia. Sempre tem A esse Islândia não aspecto tem mal. Sempre tem esse aspecto do acaso inevitável que te joga no meio desse turbilhão de caos. E eu vejo assim, e aí é o enredo da história vai sendo assim. Esse personagem, ele vai entrando em contato com isso e vai descobrindo cada vez mais sobre isso, sobre os mitos de Cthulhu, sobre o sobrenatural, até que ele chega no clímax, que é o momento de confronto, que nunca é um confronto. Né? Ele vai tendo que entrar em contato, aquilo vai perturbando ele de tal forma que ele vai querendo entender, se vê cada vez mais emaranhado no meio disso. Você descobre que você teve um ancestral que foi um marinheiro que escreveu umas cartas náuticas. Na última carta náutica começa a aparecer umas coisas estranhas. Então você vem atrás das próximas cartas náuticas. Até ficou um negócio cada vez mais horroroso. Ou você sofreu uma cirurgia no hospital e descobre que
você tirou o apêndice, mas aí descobre que você tem uma cicatriz na nuca. O que fizeram com você no hospital? Não tem registro de que fizeram uma cirurgia na sua nuca. Ou né? seu avô fez uma magia para reencarnar no seu corpo. Pode Isso ser, está num né? livro. O lance da cirurgia é foda porque é uma coisa que está dentro de você. E aí? O que é isso? O avô também. Que cirurgia é verdade. Mas assim, que cirurgia que é essa que fizeram? Por quê? Quem fez? Aí você vai indo atrás e aí descobre um culto na cidade, que isso e aquilo. Você... Então, aquele lado. Ou você, tipo assim, aquele lado, você tá morrendo de medo daquilo, sabe que aquilo é mal e terrível, só que você tá envolvido de uma maneira que não tem como você não ir atrás. Tá, então quer dizer que grande parte do Aventura de Cthulhu é uma parte investigativa. A grande maioria é você procurar... É a busca pela verdade do mal inominável. A grande maioria das aventuras você vai ler recorte de jornal, ler diários, investigar fisicamente um lugar. Ou então, por exemplo... Conversar com pessoas. Quando você era criança, tipo assim, os jogadores quando eram criança, eles invadiram uma casa mal assombrada. Fizeram uma brincadeira, ou abriram alguma coisa lá. Tipo, anos depois, as pessoas começam a morrer na casa. E aí? Vocês se dão conta de que vocês estão envolvidos naquilo. Quando vocês libertaram alguma coisa quando vocês eram criança. É a responsabilidade de vocês, que essas pessoas estão morrendo, né? O que vocês fizeram naquela casa? Todos seus amigos se desapareceram. E tem um aspecto naquela casa. E aí? E tem um aspecto fundamental do Cthulhu, que é perda do controle das suas faculdades. Sabe? Isso. Você não se lembrava que você tinha entrado naquela casa. Você faz terapia e descobre. Ao mesmo tempo começam a acontecer os desaparecimentos. Você não se lembra o que você fez. Você descobre que você foi na casa. Ou pior, você se lembra o tempo todo. A todo momento você está lembrando. Tudo te lembra aquilo. Pode ser, mas a ideia é isso. Você descobre que você não lembrava. Agora você se lembra disso. E aquela memória te atormenta porque você não se lembra o que você fez. Peraí, mas o que nós fizemos? Então você vai atrás de outros amigos, alguns também não se lembram, e os que se lembram se recusam a te contar, eventualmente ficam loucos, no meio da campanha vão parar no sanatório, porque enlouqueceram, sabe? Quer dizer, esse aspecto, tá faltando alguma coisa, meu Deus, o que eu fiz, eu não lembro, a cirurgia, o que fizeram comigo, tem uma coisa em mim, tiraram a coisa de mim. E quanto mais ele vai conhecendo da realidade de Cthulhu, mais ele vai perdendo a sanidade, e que os sistemas para esse tipo de jogos, eles trazem as regras para você... jogar com isso, para você calcular quanto você está perdendo da sua sanidade, quão louco você está ficando. Tá, Rodolfo, mas você como não sendo um psicólogo, como que você narra essa perda de sanidade? Tá, tudo bem, eu vou lá, perco 3 bolinhas de sanidade, mas o que para um narrador, o que ele narra? O que é uma perda de sanidade? Você sente necessidade de lavar a mão a cada 10 minutos, por exemplo. Fobia, você ganha derangements, né? Não é piada, é verdade. Um capítulo sobre transtornos mentais. O livro tem um capítulo de transtornos mentais. Explica, assim, organicamente e psicologicamente, vários transtornos, assim, a maior parte. Eu estudei para a prova de psiquiatria da faculdade pelo Call of Cthulhu. Não é piada, era melhor do que o compêndio que eu tinha. Tirou 0. Do Kaplan. Foi a minha maior nota em psiquiatria. E a segunda maior da sala. Como nós discutimos quando falamos do horror pessoal, isso o mestre vai fazendo aquela narrativa interna, como a gente chamou. Vai falando, você está se sentindo assim, você está começando a pensar nisso toda hora, você está ficando muito ansioso, com muito medo, então você está cada vez mais deprimido, sem vontade de fazer as coisas, desesperançoso. Eu já tive coisas mais sutis, por exemplo. O seu personagem vai virando alcoólatra. Ou alucinações, por exemplo, você está vendo coisa que não começa a ter alucinações. Eu já tive uma personagem que a cada alguns instantes ela tinha surto. Ou um surto histérico, ou um surto paranoico. Mas tinha surtos. Né, que ela já estava num grau extremo prestes a perder o personagem. A dica aí é você, o narrador, o mestre, fazer com que essa perturbação tenha a ver com a história. Tenha a ver com aquele mistério que ele está descobrindo. E que ela se aproxime aos poucos. Isso, que ela venha chegando devagarzinho e tomando controle. E que tem a ver, por exemplo, se é uma história que vai tratar da desesperança diante do indizível e inominável, né, é legal o personagem ir deprimindo, ficando cada vez mais apático. Ou paranoico. É legal quando tem a ver. Tem um sistema... Não, pode falar. Não, é que pelo que eu estou vendo, o lance é você manter o interesse da pessoa em buscar, mas ir cobrando aos poucos com a sanidade dela. A pessoa faz testes. Ela pode demorar, né, se ela for bem sucedida, der sorte, ela vai ficando louca com mais devagar, mas ela vai ficar louca. Dependendo do que ela encontrar, ela
ela vai perder ponto de sanidade. E não tem como ganhar de volta ponto de sanidade? Tem. O personagem pode fazer terapia. Né? Se ele faz terapia, ele, com o tempo ele vai recuperando os pontos. E o mestre deve narrar a sessão de terapia. Afinal, nós temos Na verdade, é indicado que não assim, são psicólogos. caso seja uma aventura que dure mais de uma sessão de jogo, O jogador deve fazer terapia. o jogador avisa, meu personagem vai entrar na terapia. Então subentende-se que entre as sessões ou entre os momentos do jogo ele está fazendo terapia. Ele vai recuperando os pontos. Só que o que acontece? Ao menor contato que ele tiver com algo indizível e inominável, ele vai perder mais pontos do que o usual. Porque ele pensa, poxa, eu estou me tratando. Eu sei que isso não existe, estou vendo de novo. Isso não me faz bem. Eu passei 2 anos com aquela porra daquela psicóloga falando na minha orelha que era tudo mentira. E agora eu tô vendo de novo essa merda. Eu paguei um salário mínimo por semana pra não ver mais tentáculos. E eles estão atrás de mim agora. Então as coisas muito legais que você pode estabelecer que de uma história para outra passaram 2 meses, por exemplo. Aí você assim, então a gente se encontra no clube, mas no fulano não veio. Por que não veio? O narrador fala, não, porque nesses 2 meses ele se suicidou. Sabe? Fica essa sensação de você estar perdendo o controle da realidade. Passaram 2 meses do jogo e alguém morreu. E as eu não fiz nada a respeito. Os próprios personagens do mestre também estão enlouquecendo. Os personagens do mestre que acompanham os personagens jogadores estão também enlouquecendo, perdendo o controle. Geralmente mais rápido que os próprios jogadores, para deixar eles mais ansiosos. Acho que para dar uma ideia geral, e terminando de responder o que o Neto perguntou da estrutura de um jogo de Call of Cthulhu, o final sempre vai ser assim, os personagens pedem, ou agora ou mais tarde, mas eles pedem. Isso leva a 3 desfechos, ou eles morrem, ou eles enlouquecem, ou voltam para casa e esperam morrer, ou enlouquecer. Voltam pra casa. Não, isso aconteceu no jogo de alguém aqui, né? No meu jogo. Ah, é? O personagem, num dado momento, ele falou, vou voltar para casa, esperar morrer, eu desisto. Que é o final que o mestre quer pro Call of Cthulhu. Ele não quer perder os personagens, ele quer que os personagens desistam. E aí a gente Isso é um entra na horror questão cósmico. do confronto, né? Como que é o confronto? Falar em confronto, deixa eu perguntar uma coisa. Muitos RPGs, não todos, mas muitos RPGs são voltados para combate. Dungeons & Dragons, 3/4 do livro é regra de combate. E no Cthulhu? Então, isso que eu tava querendo perguntar. Porque eu não quero saber das regras. Ah, beleza, joga 3 dadinhos e ganha 3 de sanidade, perde 3 de sanidade. Não, eu quero saber o contexto da narração, porque, como a gente falou nos jogos de horror, a narração ela é muito importante. Pelo que eu vi no jogo de Call of Cthulhu, isso é muito, mas mais importante que nos outros 2 estilos. Eu acho que a preparação é importante. É muito importante. A história tem que ser muito bem feita. Mas o legal do Cthulhu da Chaosium é que sai suplemento a cada 2 meses, né, cara? Semana passada saiu mais um suplemento que é só cenário, não tem regra. Os suplementos são cenários. Então, os próprios cenários te dão as ideias para fazer isso. Eu acho que o tempo de suplementos com regras pararam. Mas esse lance das regras, né, da narrativa, Call of Cthulhu você só vai usar dados quando realmente necessário. Né? É possível fazer uma aventura sem rolar dado uma vez. Porque a maior parte é interpretação, é pensar, é procurar coisa. Isso você faz sem rolar dado. Como tem um conteúdo de mistério, é isso que eu digo que tem que ser bem trabalhado. Todo esse conteúdo de mistério tem que ser muito bem preparado pelo mestre. A história na qual os personagens estão se envolvendo tem que ser muito bem preparado. O mestre tem que ter noção de com qual parte do mito eles vão entrar em contato, o que isso tem a ver com a história da humanidade. Você tem que fazer todo esse não deixar link pontas soltas. Não deixar pontas soltas. A não ser que você queira algumas pontas soltas só para fazer gancho. Mas aí é de propósito, né? De propósito, para criar aquele clima de a coisa é maior, eu não sei o que está acontecendo. Então, mas o sistema de combate, então, é nulo. Então, Call of Cthulhu é meu sistema favorito. Tanto sistema quanto cenário. Nas fichas da maior parte dos jogos, vai ter o box dos atributos, o box das perícias, habilidades, sei lá o nome, e um box voltado de habilidades para o combate. No Call of Cthulhu não existe isso. Sua ficha é seus atributos e suas perícias. Só. Então, assim, sua habilidade de dar um tiro ou lutar é uma perícia, assim como sua habilidade de saber ler em latim. Funciona da mesma forma, o teste vai ser o mesmo. É por isso que tem aquela tabela de teste de resistência. Se você for brigar com alguém, é a sua perícia contra a perícia da pessoa de se defender daquilo. Eu acho bem simples, assim, bem realista, mas bem prático. E tem outras versões do Cthulhu, do Call of Cthulhu, em outros sistemas, né? Tem o D20 System, não tem? O sistema D20 de Cthulhu, não tem? Tem o True 20, né? Que é o verdadeiro 20 com o Cthulhu, que saiu recentemente também. Tem o GURPS. Tem o GURPS, Call of Cthulhu. Tem o Lobisomem. O Apocalipse.
Sim, eu acho que dá pra, se você tirar o lance dos lobisomens e usar só o contexto da Wyrm, da força destruidora que vai destruir o mundo e você não tem como escapar. Meu, a Wyrm é Cthulhu. Então, voltando a Call of Cthulhu... Estou sendo cortado de novo. Cortarei quem está me cortando. Não você, apenas os lobisomens. Você tem controle. Nada, eu adoro lobisomem. É verdade, ele gosta. Fala aí. Meu sonho era ser um lobisomem. Minha avó já viu um lobisomem, te contei, né? Uhum. Mas então... né? Família legal No Brasil, dele, né? né? A tia tá no labirinto, a avó já viu o lobisomem. Porque você acha que eu sou fã de Call of Cthulhu? Beleza, beleza. Você não teve escolha, né, cara? Você acha que eu cresci Você na nasceu em Coquilândia? Taquaritinga, né? Pode crer, Taquaritinga é uma cidade do mal. Até eu acho que tem alguns correlatos com Lovecraft. Mas são dos outros sistemas. É a Arkham brasileira, né? Não é Innsmouth. Nossa. Né, até falei de Innsmouth. Acho que é importante falar que tem alguns suplementos da Chaosium da linha Delta Green. Delta Green. Isso. Que é um operativo militar. Isso, Sério? precisamente. Que louco! Eu chutei porque é o típico nome de... Você faz Verdade. parte de uma organização militar que está combatendo o mal na cidade de Innsmouth, que aparece nos contos, né, e tem fortes ligações com Cthulhu e um sacerdócio e tudo mais. Né, e você faz parte dessa operação militar, então ele é voltado para porrada, tem muita regra para combate. Né, você sabe que o mal existe e você quer eliminá-lo a todo custo. Aí vai pro horror heróico. Isso, vai para o horror heróico. Faz muito sucesso nos Estados Unidos, mas fora de lá não faz sucesso. Agora, quanto aos outros sistemas, né, o D20, eu não sou o único a pensar assim, né, me sinto confortável. Ficou uma adaptação chula. Tanto em estatística quanto em clima de jogo, não combinou. É um jogo que surgiu esse ano, né, que é o Trail of Cthulhu, se passa em 1930 e é mais voltado para ação Pulp Fiction. Então são regras mais ágeis ainda, um pouco mais voltado para ação, mais aventuresco. A vantagem do True 20 é justamente isso. Pega uma ficha do D20 System, você faz a ficha do personagem em uma folha, né? 2 páginas, frente e verso. Do True 20, você faz a ficha, cara, numa ficha daquela de fichamento. Aquela ficha que é A6, né? É muito resumido, um sistema simples pra caramba. Tem um sistema chamado, eu não sei se enquadra no... Poketulo? Pior é que tem, né? Tem e eu tenho ele. Você tem o Poketulo? Eu tenho Poketulo. Eu comprei ele só por causa da introdução ao RPG que tem nele. É a melhor forma de explicar RPG para as pessoas. Como é que é? Não vou explicar porque é muito longo. Leiam o livro, não baixem pela internet. Olha só, tem um sistema que eu acho que se enquadra no horror pessoal que chama-se Chill. Horror pessoal? Não, é horror pessoal, de horror cósmico. Chama-se Chill. Ele é CHIL, ele é calafrio, né? O frio. Arrepio. Em inglês. Arrepio em inglês. O lance é o seguinte, teve esse professor que no século XIX, na época do Drácula, ele estava investigando o paranormal cientificamente. Ninguém sabe o que ele encontrou. Todo mundo sabe que ele queimou os diários dele e a partir daí parou de trabalhar com aquilo e fundou uma organização. Ele juntou com um amigo dele que era meio cowboy, aventureiro, e com outro cara que era arqueólogo, acho, eu não lembro. São 3, assim, cada um numa área diferente de expertise. Foi um cowboy desse, assim, lord, de dar tiro nos outros, e um aristocrata. Então juntou o físico, o mental e o social, e eles criaram uma organização chamada SAVE, que SAVE são 4 siglas em latim. E aí eles fundaram essa organização com o objetivo de combater o The Great One, sabe? Ele encontrou, através desses experimentos dele, alguma forma de mal absoluto, alguma forma de mal perene e ancestral, que está tentando destruir o mundo. E a ideia dele é, através do conhecimento com esses outros 2 amigos, combater esse mal. Então essa instituição foi fundada e o jogo se passa no fim do século XX. Os jogadores, eles são o quê? Eles são pessoas normais, com vidas normais, mas que têm algum tipo de habilidade paranormal. Mas sutil, nada de voar ou pôr fogo nas coisas, sabe? Premonição, telecinésia, sabe? Mas assim, coisas sutis e fracas. E vocês fazem parte, dos jogadores, né? Fazem parte da SAFE, e aí vocês são ativados de acordo com o tipo de incidente sobrenatural, porque todos os eventos sobrenaturais que tem no mundo têm origem nesse grande mal antigo. E aí vocês são ativados de acordo com as suas áreas de especialidade e formam um grupo para ir lá investigar. Por exemplo, o demônio de Jersey ataca novamente. Beleza, vocês vão lá para investigar. É um episódio de Supernatural, né?
É tipo o episódio de Supernatural, até porque vocês não têm muito apoio, os jogadores não têm muito apoio mesmo, porque a save, ela não tem muita logística, não tem muitos recursos, ela vai no máximo te fornecer uma biblioteca se você quiser pesquisar. Que nem no Supernatural, que eles pesquisam na internet e tal, tem aquela rede de caçadores, mas você não consegue nada nela, você consegue por conta própria, né? É nesse nível. Então você enfrenta um aspecto, uma manifestação desse mal, né? E a proposta do jogo é o horror cósmico, com um pouco de reação, mas é o horror cósmico, porque os personagens são normais. Você falou dos poderes sobrenaturais, eu acho que uma dica legal para quem vai mestrar o horror cósmico ou Call of Cthulhu, especialmente Call of Cthulhu, né, os personagens, pessoas normais, com vidas normais, independente de um passado sombrio ou não, podem ter contato com magia ou podem ter contato com artefatos mágicos ou alienígenas. Né? Isso não é bom. Né? Não vai fazer o personagem melhor. Vai fazer ele mais próximo do mal, mais próximo da loucura. Vai deixá-lo mais perdido. Eu acho que é uma sacada bem legal explorar isso. Quer dizer que você faz magia, você se fudeu. Sim. Com certeza. Só de você ter lido um livro onde tem magia, você já se deu mal. Porque o livro... Tem que resetar a sanidade, não tem jeito. Tem. Para ler alguns livros... Livros são perigosos. E toda magia você perde sanidade. Nossa. E assim, uma coisa que eu acho importante é isso. No confronto, quando você não combate o monstro geralmente é uma coisa muito mais poderosa que você. O personagem jogador, com mais consciência, ele tem que fugir do monstro. No livro Call of Cthulhu tem a piadinha, né? Que Call of Cthulhu é o único RPG onde o personagem vê um zumbi e corre pro lado oposto. Eu te perguntei isso mesmo. Tem zumbi em Cthulhu? Tem Como é que é o zumbi de Cthulhu? É o zumbi haitiano ou é o zumbi moderno? Tem dois tipos. Né? Vai ter o zumbi igual do filme Reanimator, que é inspirado no conto do Lovecraft, que é um médico reanimando corpos, só que o corpo vai voltar com a mentalidade mais primitiva possível. Né? E como Lovecraft era extremamente racista, um negro era muito mais violento que um branco. O que é pesado, quando você lê hoje em dia. E tem um zumbi que é por uma ressuscitação diabólica e mágica do cadáver. Que daí ele vira uma gosma devoradora de gente. Você pode colocar o tipo de monstro que você quiser dentro da mitologia do Cthulhu, né? Na verdade, você coloca várias coisas no liquidificador, bate e solta na frente dos jogadores. Godzilla eu acho que é um exemplo ótimo, né? Godzilla, que é a coisa mais cthulesca do que Godzilla. O que eu acho legal pro clima do jogo, quando você tá mestrando, você tá narrando, o confronto nunca é feito direto com a criatura, a não ser algumas criaturas que aparecem esporadicamente. O vilão, o monstro, você nunca está em um contato direto com ele, porque se você tiver, você realmente perdeu o personagem que ele enlouqueceu. Então é interessante o mestre narrar partes do monstro, não narrar ele completamente, ou então fazer uma narrativa da criatura, do ambiente, só você ver uma sombra dele, de uma coisa muito, muito alienígena. Uma dica de como apresentar um monstro devagar, que é o Horror 101, né? Horror para Dummies, é assistir Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott. Isso. Que é perfeito, como apresentar um monstro. Você só vê o monstro no final mesmo, na cena em que ele morre. E aí, no Cthulhu ele não vai morrer. Quem vai morrer vai ser você. Na cena que ele morre, o jogador. A descrição de coisas, assim, o monstro, de cenários e paisagens, muito surreal. Eu acho que o ideal é usar do mesmo estilo de narração, de descrição que o Lovecraft usa. Ele nunca diz que uma coisa é assim, ou desse jeito, ou parece com aquilo. É sempre, ele parece com um macaco, mas também parece com um lobo, mas também parece com um verme, mas também parece com corpos humanos decompostos e também parece com uma árvore. Pra quem não conhece... Como você narra isso? A arquitetura que ele descreve, né? Porque nas histórias de Lovecraft você pode chegar em contato com lugares, reinos antigos que afundaram no oceano, estão congelados no polo. Ou que são na Terra do Sonho. Que são as cidades de onde... Ou templos, né? Às vezes um templo subterrâneo na sua cidade, que usa-se da arquitetura dos grandes antigos. E a descrição dele é muito absurda, porque ele descreve, são torres ciclópicas, que diabo é isso? Com ângulos octagonais e impossíveis. O que é isso? O que é um ângulo impossível? Quer dizer, fica por conta do horror da cabeça do jogador imaginar o que deve ser isso, e a gente acaba chegando à conclusão de que não dá para imaginar. É tão alienígena, é tão de uma realidade... Pra quem não sabe o que é Cthulhu, né, ontem mesmo a gente estava discutindo como é o Cthulhu. É um elefante cuja cabeça se parece com um polvo, mas ele tem asa.
E mãos. O que é isso? E é uma gosma verde. E é feita de gelatina de limão. O que é isso? É o jotalhão? O floquinho? Geralmente, a gente não faz fofinho isso, né? A gente não conta histórias de aventuras que a gente fez, mas essa tem que contar, porque acho que para dar um exemplo pro A gente jogadores... não conta mais, né? A gente não conta mais, a gente descobriu que é muito chato ficar contando história. Ah, porque eu joguei isso... O chato não é contar, o chato é ouvir. Contar é divertido, ouvir que é sacal, né? Então é uma regra de podcast, entendeu? Você não conte suas histórias, mas dessa vez não vou ter que contar, porque eu acho que é um exemplo muito bom. Os jogadores precisam... Os mestres que estão nos ouvindo, os narradores que estão nos ouvindo, estão nos ouvindo para entenderem um pouco como é que é. Rodolfo narrou a aventura pra gente, ainda está por terminar, né? Os personagens ainda não morreram. Mas a sanidade ainda tá mais ou menos, assim. A sua não, né? Não, a sanidade do meu personagem já tá pra lá de Bagdá, cara. Depois daquela do manicômio, ele fudeu. Quanto é que eu perdi de sanidade naquilo? Eu não lembro, a gente precisa pegar... Foi muito. Eu sei que... Cara, não, olha, eu tenho medo de pegar dado naquele jogo, porque até agora nós jogamos dado 2 vezes. Eu joguei dado... Olha, teve o que? Foram 4 jogos. Joguei dados 2 vezes e eu tive falha crítica nos 2. No primeiro, meu personagem caiu no 3º andar da casa e quebrou a perna, cara. Isso é muito louco. E anda de muleta até hoje. O que você... Isso, o Rodolfo fez uma coisa fantástica. O que é mais importante num jogo desse, que você não consegue enfrentar um monstro? É virar pro outro lado e sair correndo. O que o Rodolfo fez? Ele tirou do personagem a habilidade de fugir. Porque ele é manco. Entendeu? Acabou, cara. Tipo, já começa o horror ali. Nesse jogo, acho que não sei se foi o primeiro ou foi o segundo jogo, meu personagem tinha que passar uma noite numa mansão pra ele ganhar a mansão, né? Meu personagem. Ele era herdeiro pra mansão vir pro nome dele, ele tinha que passar uma noite lá. E aí, cara, tinha um monstro, que é aquele diabo daquele gato de sapato lá. Era um gato gigante, que eu não vi. O monstro quase me matou e eu não o vi, cara. Porque primeiro eu escuto os barulhos no andar de cima. Vou lá ver, não tem nada, escuto barulhos no andar de baixo. Aí eu vejo, aquilo foi fantástico. Eu vejo, tem um banheiro, vejo um movimento na cortina. Eu falei, meu Deus, eu não vou abrir. Aí eu falei, que se foda, vou abrir porque senão não tem jogo. Abri a cortina, era um buraco que dava pro outro banheiro. Sabe? O Rodolfo quase me matou de medo e era um buraco. Aí tem aquele lance de que eu vou na sala, a janela tá aberta, eu vou e fecho. A hora que eu me viro, parece que tem alguém sentado no sofá, na poltrona me olhando. Aí na hora, o que eu faço? Acho que eu acendo o lampião, não é nada, é um lençol. É um lençol com umas almofadas. Só que na hora que eu saio, eu escuto a cadeira rangendo, a poltrona rangendo, eu olho, parece que tem alguém lá de novo, né? Tipo, olha, é de arrepiar, cara. E o livro na mesinha de centro, Necronômico. E aí esse monstro, que era um gato humanoide de 2 metros, que eu não vi. Porque ele primeiro aparece num quadro. Tem a pintura dele. Aí depois que o meu personagem já tava com a perna quebrada, que tava ventando água pela chaminé, eu tinha que subir lá em cima pra cobrir, porque senão apagava o fogo. Tava enchendo de fumaça na casa, eu morri sufocado. Subo, tem uma falha crítica, caio no 3º andar, numa cova, né? A primeira coisa que eu pensei é, vai sair mão aqui da parede, que nem aquele jovem Sherlock Holmes, vai me pegar. Claro que isso não aconteceu, mas foi mais horroroso por causa disso, porque enquanto não aconteceu, eu tô esperando Eu gosto de te jogar em cova, você já percebeu? É verdade. O segundo personagem que é em cova já. E aí, a hora que ele entra, que o cara lá, que é aquele pirata lá, que depois virou o mordomo dele, leva ele lá pra dentro, me coloca no sofá no 2º andar, enquanto ele vai preparar alguma coisa, não lembro o que ele vai fazer, e aí eu escuto passos, ploc, 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 de sapato, né? Só que eu também escuto tábua quebrando, porque o cara tá lá embaixo quebrando tábua pra pôr no fogo. E aí, o que tá andando no 2º andar? Aí eu vejo uma sombra entrando, eu tava com um revólver, né? Não sei onde é que eu arranjei esse revólver. Eu vejo uma sombra entrando, e eu dou um puta de um tiro na parede, né? E pego na porta, e quase que eu mato o cara, né? Tipo... Como que ele fez isso? É a única hora que realmente que eu vi, mais ou menos, que foi no final que a gente tava correndo em direção a uma caserna, né? Que eu olhei pra trás e eu acho que eu vi o gato. Você decidiu sair da casa, mas não sair da propriedade. Você ainda ganhava a casa. Ia ficar numa casinha lá, né? Uhum. E aí corri, na medida do possível, né? Meu personagem tava com fratura exposta, né? E aí eu sei que teve uma hora que eu olhei pra trás e vi na tempestade alguma coisa muito grande correndo com sapatos, né? E tinha gato por todo quanto é lado na casa, né? Eu sei que começou a aparecer gato. Tipo, não viu o monstro e quase matou, porque na hora que fechou a porta ele deu uma pancada na porta. Plof, né? E aí o cara falou, não, aquilo não vai entrar, senhor, porque tem... Aí tinha umas ilustrações na porta com símbolos, que não, isso aqui é de proteção, o cara começou a desenhar uns símbolos no chão e tal, mas a gente ouviu o bicho batendo na porta, cara. Sabe, foi fascinante. Tinha um monstro na história e meu personagem não viu o monstro. Outra cena que já tinha o Daniel, já tinha o Gabriel,
da névoa, não tinha um monstro, não acontecia nada. A única coisa que aconteceu foi um menininho que tava chorando, deu uma dentada na perna do Gabriel, que ele morreu de infecção depois. Call of Cthulhu é assim. O Daniel. Não, o personagem do Gabriel, cara. Era um menino meio assim... retardado. Aí ele morreu de infecção. Cara, não tinha monstro, não tinha nada. Tinha um cara lá que nos atacou, sem mais nem menos. Depois a gente voltou, atravessamos a cabeça dele na vidraça, voltamos, ele não estava lá, não tinha sangue, e o livro tinha sumido, né? Era assim, não, tipo, tem um monstro, mas o monstro é fugidio, sabe? Você não enfrenta o monstro, você não... Mesmo que você tentar, cara, chega uma hora... outro episódio foi da rua que não existe. A gente tinha aqui no endereço uma rua cercada por neblina. Sabe Silent Hill, no último, assim, a rua não existia, cara. Não tinha no mapa. A gente via, tinha uma mulher, uma hora caiu da ponte, caiu na água, então tinha uns vultos que pegaram ela e puxaram ela pro fundo, ficou só o vestido. Mas o personagem do Daniel maluco, fez um teste de coragem lá, passou, criou coragem e pulou na água pra resgatá-la, né? E ele não resgatou, né? Pegou só o vestido. Não, saiu correndo, desesperado, e já foi perdendo sanidade, né? Porque ele não conseguiu pegar nada lá, só chegou de cara com uma coisa que ele não conseguia descrever o que era. E aí teve que voltar correndo. Então assim, cara, é aquele negócio que eu falei. A rua que você entrava e não conseguia sair dela. Não tinha como sair da rua. Aí depois o meu personagem ficou super paranoico com um gato, né? Todo gato que ele olhava, ele já ficava... nunca mais aparecia. Não, essa cena foi ótima. Vocês, dos dois personagens, estão andando na cidade de Arcane, à noite, procurando a rua. Tinha que ser naquela noite. Não dá pra esperar de dia? Não, tem que ser à noite. E aí eu tô descrevendo a rua, que eles estão andando, procurando os números, né? Pra virar a esquina, achar a rua certa. Aí eles escutam um barulho embaixo de um carro. Aparece um gato. Os dois puxam a arma e ficam apontando pro gato parado, esperando. E o gato lá, miau. Eles ficam um tempo olhando pro gato, conferindo se não vai acontecer nada, e depois continuam andando. E o personagem do Marcelo ainda dá umas olhadas pra trás, pro gato. Então esse que é o clima do clima de Call of Cthulhu, cara. Tem um outro jogo, um sistema que eu entrei em contato recentemente, que é muito bom, que é o Fear Itself, quer dizer, o medo em pessoa, né? Ele é muito legal porque ele não é focado no combate é muito simples. E a ideia é essa, vocês vão fazer sempre pessoas normais. São sempre pessoas normais, com vidas normais, que se encontram numa situação de fim de mundo. Sabe, o mundo está acabando. E o legal é que o teste assim, não é sanidade, é estabilidade. Quando você perde estabilidade, o jogo te diz que você tem que interpretar o seu personagem de maneira mais desestabilizada possível. Você faz um padre, que no começo está com sanidade total... você não pode fazer isso, meu filho, violência, tem que dar outra cara, não sei o que. Chega no fim do jogo, você perdeu quase toda a estabilidade, cara. Se acontece alguma situação em que você empurra alguma pessoa, ela cai, bate a cabeça e morre, a primeira coisa que você pensa é, tipo, me ajuda a esconder o cadáver, sabe? Então a ideia do jogo, o jogo diz pra você, o jogo te dá, as regras são o seguinte, quanto menos estabilidade... Vou ter que comer o cadáver agora pra não sobrar provas. Quanto menos... o sangue do chão. Quanto menos estabilidade, melhor você tem que interpretar o personagem desestruturado. E você perde outros, ou coisa que eu gostei muito do sistema é que você perde outros atributos. Você tem pools, você tem reservas, né? Você quer fazer uma jogada de corrida, por exemplo, você pode rolar o dado, joga um D6, é sempre D6. Você rola um D6, de 5, 6 é sucesso. Mas você quer gastar lá um nível de vitalidade, de estamina, para você já ter um +1, né? Pode gastar 2, pode gastar 3. Se gastar 3, você rolar 2 no dado, você passa. O problema é que você gastou essa estamina. Então você tem um nível, você faz teste de shrink, que é teste de psicólogo, né? Você pode gastar também. Você não aplica o rochá, vamos deixar bem claro. Vários atributos você tem essa reserva. Né? É que nem a força de vontade do vampiro, você tem a força de vontade fixa, mas você vai riscando, né? Gastando a força de vontade temporária. E você faz jogadas naquela força de vontade, né? Naquele atributo temporário. E é muito difícil recuperar, cara, porque, tá bom, vigor ou essas coisas você recupera dormindo ou indo no hospital. Mas estabilidade, cara, você só recupera entrando em contato com coisas normais, com o dia a dia normal. E é uma coisa que vai acontecendo cada vez menos no Fear Itself. A janta é o que você recupera mais. Né? Exceto se você for cozinhar frutos do mar. Aí você vai lembrar de coisas terríveis. Então eu gostei muito desse sistema. Do Fear Itself, eu recomendo, que é bem legal, um sistema mais enxuto, mais simples. Então, Netão, respondendo para você, eu acho que o importante na narração do Call of Cthulhu é seguir esse roteiro. O mistério, a descoberta de um mal muito maior, que você não pode combater, você está de alguma forma envolvido, e você é uma pequena ponta de um iceberg muito maior. Isso quando você aponta, pelo que eu tô vendo, né?
É porque às vezes você só tá lá. E o que você enfrenta são coisas muito bizarras, muito poderosas, e enfrentá-las vai fazendo com que você vá perdendo o seu personagem, o controle da coisa. Por isso é um jogo que você não pode fazer de longas campanhas, né? Também, de novo, é um jogo... Parece que o objetivo do jogo é que o jogador perca, né? Não é que é o objetivo, é que não tem outra opção. Olha, a melhor maneira de você pegar, se você sentir o clima do Call of Cthulhu, é ler os contos do Lovecraft. Eles estão gratuitos na internet, tanto em inglês quanto em português. Tem até várias traduções, né? Tem traduções ruins, traduções péssimas. Você consegue achar no site lovecraft.com. É em português isso? Português. É site Lovecraft, S-I-T-E, lovecraft.com. Queria dizer que esse site é do Denilson, um amigo meu. É uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, o site dele é ótimo. O primeiro conto, para mim, o que eu indico é o Invisível e Inominável, então, só o Indizível. Só o Inominável. Só o Inominável. É o conto introdutório que eu acho que... Outras dicas boas também são games, que utilizam o Cthulhu Mythos, que é Alone in the Dark, especialmente o 1, né? Alone in the Dark 1, 2 e 3. O 4 é bom, mas não é Alone in the Dark, né, cara? É um Resident Evil fraco. É um survival horror. Tem aqueles joguinhos que são em primeira pessoa, né? São adventures? Não, são RPG. RPG, alguns... Tem um em primeira pessoa, dois O primeiro é Prisoner of Ice. Point and click. O primeiro é Prisoner of Ice, que ele é point and click, ele é mais velho, dos anos 90. Depois tem Shadow of the Comet, Shadow of the Comet, que também é point and click, é mais velho. E tem o mais recente, que saiu em 2006. Que é excelente. Ele é de primeira pessoa. Dark Corners of the Earth. Ele Eu acho que é um título bem propício. Ele não é um FPS, né? Ele não é de tiro. Não. É um jogo de interpretação. Porque tem uns outros jogos. Tem um jogo de tiro que eu nem vou citar, eu nem lembro o nome dele agora, que ele foi criticado justamente por causa disso. Utiliza o Cthulhu Mythos, mas como você revida, como você pega canhão de íons e dá tiro nos monstros, ele perde um pouco do clima. Esse que é o problema dos games de Cthulhu, né? Você pode revidar, não é o horror cósmico. Eu acho que esses três em especial, não. Quadrinhos. Tem o Fall of Cthulhu, que é um quadrinho novo, né, nos Estados Unidos. Muito bom. Bem feito. Conan Bárbaro, especialmente da época da Marvel. Conan Bárbaro. Muito bom. O outono. A queda. Conan Bárbaro. O outono de Cthulhu seria legal. Poético, romântico. As folhas verde-limão, assim. As folhas escorregando. O Conan Bárbaro, todos aqueles monstros ancestrais ou magos malignos lemurianos, vestígios do Conan, é tudo muito cthulhesco. Nós temos muitos filmes, né? Tem acho que recentemente a gente tem o Nevoeiro, né, baseado na obra do Stephen King, que eu acho que pega bem o clima do que é o horror cósmico. O Stephen King não escreve muito sobre o horror cósmico, ele é um texto mais pop, né? Mas acho que o filme, o Nevoeiro, ele dá esse clima, assim, é um filme bem feito. Dagon, é um filme que eu gostei. Dagon, um filme do Stuart Gordon. Tem um filme mais antigo. O diretor do Reanimator, eu acho que é legal, assim. Tem um filme mais antigo que eu gostei muito, não lembro o nome do diretor, que é o Ilusões Perigosas, com o Sam Neill, que é muito bom, que acaba mal. Não vou contar como acaba, mas acaba mal. Que é muito legal nesse sentido. Efeitos especiais meio vagabundos, mas é um filme do fim dos anos 90. O Enigma do Outro Mundo, de John Carpenter. Eu acho que dá bem o clima do que é uma aventura Cthulhu. Eu acho mesmo. Mais nojento, né? Sim, é um nojento. Então, claro, é algo que você enfrenta, mas eu acho que a ideia é por ali. E fica aquela paranoia no final, né? Você vai dormir? Eu não vou dormir não, vai que você é um monstro. Eu não vou dormir, vou ficar só aqui, né? A gente vai morrer de frio. Termina muito bem. Termina com eles a possibilidade de morrer de frio, porque ninguém vai resgatar, e um deles ainda pode ser o monstro. Tipo assim, não é, mas um acha que o outro é, né? Isso foi um spoiler. Então. Isso eu não vi isso na sessão da tarde. Meu amigo, eu estou para gravar. Eu era para ter gravado na segunda, não deu certo. Era para ter gravado na terça, não deu certo. Era para ter gravado na quarta, não deu certo. Mas eu ainda vou gravar. Tenho dois amigos, que é o Alex de Garça e o André de São Paulo, que os dois trabalham com publicidade, por coincidência, e são dois fanáticos por cinema. E os caras manjam muito de cinema. E eu ia discutir isso com eles, gravar um podcast especial para um dia usar, ou colocar um pedaço, não sei que tamanho vai ficar. Discutir com os dois justamente sobre isso. O que é um spoiler em filme? E a partir de quando deixa de ser spoiler? Porque série de TV deixa de ser spoiler quando passa na TV aberta. Passou no SBT, passou na Globo, não é spoiler mais, podemos comentar. Tá na TV a cabo ainda, ou não só no Brasil, é spoiler. Mas e filme? Obviamente, se eu contar o final do Contágio não, é Quarantine, que não estreou no Brasil, estreou nos Estados Unidos,
Não tem data de estreia no Brasil, eu tô louco pra ver esse filme. Mas, tipo assim, o filme nem saiu. Obviamente, se eu contar o final, é spoiler. O filme tá no cinema, se eu contar o final, obviamente é spoiler. Mas a partir de depois de quanto tempo o filme, o final, ou um segredo do filme, de alguma maneira, é um spoiler. É um spoiler. Sabe? O filme tem que ter sido de cartaz, tem que ter sido em DVD, pra mim sempre, tem que ter a partir do momento que outra pessoa não viu e pretende vê-lo, depois você indicar. Então, mas como é que você sabe se a pessoa viu ou não? Não, pode parar. Keep Fox. A gente tá com pouco tempo você discutindo. tem razão. Hellboy, a gente vai ter essa discussão um dia, eu vou gravar essa discussão um dia. O primeiro Hellboy dá muito tem um clima bastante Lovecraftiano. Na literatura, o próprio Lovecraft, eu acho muito legal ler os contos dele. Se você se interessa em jogar ou mestrar no universo de Cthulhu. Eu posso falar que eu fiquei abismado em entrar em contato com o Cthulhu, porque eu nunca tinha... já tinha ouvido falar, tá? Mas eu fiquei abismado com a qualidade dos contos. Muita gente pode achar que é clichê, né? Mas ele inventou os clichês. Pois né? E o clichê só virou clichê porque faz sucesso, porque é bem feito. Qual que é o seu conto predileto? Eu acho que meu conto predileto é uma novelinha dele, que é Nas Montanhas da Loucura. Mas acho que pra quem tá iniciando não é uma boa opção, assim. Eu acho que O Horror de Dunwich ou A Sombra sobre Innsmouth, eu acho que fica bem melhor. Dunwich é bom mesmo. Assim, pra quem nunca mestrou horror cósmico, esses contos são legais porque é uma historinha com começo, meio e fim, quase uma aventurinha, mas dentro desse clima. Pode servir de enredos para aventuras, né? É legal essas duas dicas dele. Que viram enredos. Né? Você pode adaptá-la para ser aventuras. E você, não saiu, na verdade. A Coulson não lançou essas histórias como aventuras? Lançou cenários? Lançou vários cenários para Innsmouth e um cenário específico para Dunwich. Olha, eu não sei escolher qual que eu mais gosto. Eu gosto igualmente de todos. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Relato de Randolph Carter. Eu gostei da tumba. E música de Cthulhu, para servir de inspiração? Bom, tem uma música cthulhiana que tá tocando aí no fundo e vai parar agora. Chega de música. Agora posso ver meus pensamentos. Kitaro fez um disco. Ficou tão bom. O Kitaro fez um disco. Um disco, acho que da década de 80, chama... Que é esse? Ixi, você vai ouvir, calma. É um japonês New Age. Mas enfim. Nossa. Você não conhece Kitaro? É um tecladista... legal. É um tecladista progressivo japonês New Age. Ele já se matou? É legal, sabe? Música de... Droga. música de pra festa, assim. Pra você, ninguém precisar atenção direito. Parabéns pra você. Música de elevador. São músicas, Já viu o Yanni? É um Yanni bem melhor. Naquele naipe, assim. E daí ele tem um disco da década de 80 que chama The Dragon, cuja capa tem o Cthulhu desenhado. São 3 músicas. A primeira é The Dragon, que é sobre o Cthulhu. Não tem letra, mas é sobre o Cthulhu. Olha, cara, tem muita música, tem muita banda visivelmente inspirada por Cthulhu, cara. Especialmente em Black Death Metal. Né? As que eu consigo citar agora Araqueto, El Chan, Rick Renner. Tudo isso é Cthulhu, cara, porque é claramente inspirado em Cthulhu, visível. É uma música. Banda Beijo, que depois mudou pra Kiss. Quando eles ficaram internacionais, né? A piada não ficou boa, né? Mas tudo bem, beleza. Achei que teria ficado melhor a piada. Vamos tentar de novo. Não quero ouvir essa piada 2 vezes. Eu gosto, né, tanto por ser meu gosto esquisito pra música, mas eu acho que dá bem o clima. São bandas tipo post-rock. Post-rock. Geralmente é um rock instrumental, sem voz. Ele é lento, com explosões de agressividade próximo do final. E muita distorção ou barulho. Assim. Né? Muita gente que ouve alguns CDs que eu coloco em casa nunca souberam o que é. Perguntar a trilha sonora de Silent Hill ou Resident Evil? Eu falo não, mas parece. Para fazer o clima do jogo de Call of Cthulhu ou desses outros sistemas que a gente sugeriu, ou de outros sistemas de horror cósmico, ou de qualquer outra coisa. Podemos seguir as mesmas dicas do último podcast, mas também eu acho que uma coisa muito legal de quebrar um pouco do clima de RPG, de você desassociar da ideia de que é um Dungeons & Dragons ou que é um Cyberpunk 2020, leva os jogadores para sua sala, cara. Põe todo mundo sentado na poltrona, no puff, põe os livros em cima da mesa de centro e joga na sala, sabe? Joga num ambiente diferente, assim, que tá todo mundo relaxado, confortável, né? E joga num ambiente que quebra esse clima de mesa de jogo, sabe? Uma coisa que eu já fiz em Call of Cthulhu, né, já fiz em outras aventuras, mas já que a gente tá falando de horror cósmico, é deixar como trilha sonora, por exemplo, a música que as pessoas estariam ouvindo na época. Então coloca um jazz dos anos 20. Não tem clima nenhum de horror,
mas incomoda. Você tá ouvindo aquela música ao mesmo tempo em que você vê uma sombra na esquina. Isso, assim, Ótima ideia. isso fica muito esquisito, funciona muito bem. Ah, é? Olha, Legal, eu gostei muito bem. tanto das dicas que não sei se vai funcionar, mas esse final de semana tentarei narrar uma aventura de Cthulhu. Ó, que legal. Uhul. Convertemos mais um. E qual que é o futuro de Cthulhu? É esperar o Guilherme Del Toro. Ah, é verdade, ele tá querendo fazer. Isso foi antes do do Fauno, não, foi antes do Hellboy, né? Do Hellboy 2. Ele conversou com um cara, tem esse cara que ele é dono de uma produtora, que é o cara que faz que ajuda lá no como é que chama ele? Lovecraft's Historical Society. Que tem um encontro anual nos Estados Unidos de produtores de cinema, tanto curtas quanto longas, quanto animações, baseado no Cthulhu Mythos. Eles se encontram e esse cara distribui em DVD, né? Ele distribui os filmes. E ele encontrou com o Guillermo Del Toro, foi convidado para ir no estúdio de efeitos especiais. Ele tem um estúdio, né? Como é que chama o estúdio? Também não lembro. O Del Toro tem um estúdio de efeitos especiais e ele mostrou sketches e character concepts, né, pro filme. Só que tem um lance que a Warner não tava querendo. A Warner não quer financiar um filme com um final triste sem história de amor. Ele quer fazer baseado nas Montanhas da Loucura. Isso. Que ele falou que isso tá no podcast do Yog Radio da semana passada. Se vocês gostam de Cthulhu Mythos, escutem, é um podcast em inglês. Ou passaram a gostar agora. O português deles, o inglês deles é impecável, são ingleses, né? Dá pra ouvir muito bem. E o cara fez uma entrevista, né? O cara ele fez uma entrevista com o cara por telefone. E ele falou: eu estive no estúdio. Ele falou assim: ó, eu só produzo esse filme se eu conseguir 100 milhões. Antes disso eu não produzo porque eu quero fazer uma obra de arte. Já consegui 50 milhões. Com produtoras independentes, estúdios pequenos, aquelas coisas. Só que ele parou tudo, porque o estúdio deu luz verde para Hellboy 2 e agora tem o Hobbit, então nós vamos ver esse filme em 2018. Né? Vai demorar, mas tá para aparecer aí um filme de Cthulhu bem 10. feito. Bem feito. Do ano passado saiu um filme dessa mesma produtora independente, chama só Cthulhu, né, que obviamente não veio pro Brasil. É um longa-metragem. Será que não? Eu só vi trailer, né, mas conversei com muita gente que assistiu e falaram que tá ótimo, assim, tá muito bem feito. Assim, a questão do horror tá muito bem trabalhada, a história tá muito complexa, assim, personagens ricos. Vamos esperar pra ver. Vou baixar da internet onde eu Gostou de Cthulhu, então? Cara, eu vou tentar. Se eu tiver a oportunidade esse final de semana, porque eu quero narrar antes das pessoas ouvirem o podcast. Perfeito. Entendeu? Então eu quero ver se talvez eu tenha essa oportunidade de jogar no sábado. Vamos ver, sorte com o seu jogo de Cthulhu nesse fim de semana, né? Então você vai pra Franca, né? Ah, que bom, a música já tá subindo que eu preciso ir no banheiro. antes de mais nada, antes dos findos, queria agradecer o convite. Né, assim, foram três rápidos que eu realmente foram 3 encontros agradáveis, sendo que o segundo eu não pude ficar até o final, né, motivos casamentísticos. Ninguém percebeu. E eu gosto muito de vocês. Paz e amor, vida longa e próspera. Foi muito boa essa sua participação. Assim que uma estrela brilhe sobre a hora do nosso encontro. O Eli vai aumentando a música. O Eli vai acabar voltando no podcast eventualmente. E é isso aí. Fiquem com Cthulhu. Até o próximo podcast. Bem na hora, tocou o celular do Rodolfo.